Vou estar lendo em Lucas, capítulo 15, e o versículo 24. Amém? Vou estar lendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? A igreja pode se assentar. Bom, aqui nessa passagem fala de um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos ele amava muito a esses 2. E um dia o seu filho mais novo pediu para o seu pai parte da herança. E o seu pai repartiu com ele a herança. E esse filho pegou a sua herança e foi embora da casa do seu pai. E deixou ao seu pai. E ele chegou a um país que ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que o seu pai tinha dado para ele tinha gastado. Sua fazenda, tudo. E ali ele conversando com os moradores, eles deram um emprego para ele. Ele foi cuidar de uns porcos. E ali, um dia, ele estava alimentando os porcos e ele estava com tanta fome que ele estava sem dinheiro e sentiu vontade de comer a comida daqueles porcos. Então, ele se lembrou que um dia ele tinha uma casa onde ele ali comia comidas boas, manjares, banquetes, e ele lembrou do seu pai. Ele lembrou que até os empregados do seu pai tinham comidas boas, cama, e ali ele se arrependeu de ter ido, fugido de casa, ter ido embora de casa. E ele se lembrou e estava pensando em voltar para casa. Então, ele pegou e foi até a sua casa de volta. E ali de longe o seu pai, que amava muito aquele filho, esperando que um dia ele voltasse vivo, esperando um dia poder abraçar ele novamente, ele viu o seu filho de longe, quando seu filho estava chegando, e ele pediu para os seus empregados ir correndo, pegar uma roupa, melhores roupas, e dar um banho naquele jovem. Então o seu pai abraçou aquele menino e fez uma grande festa. Pediu para os seus empregados matassem o cordeiro para apresentar, pediu para que matasse o cordeiro. Então eles fizeram uma festa quando aquele jovem voltou. Eles se alegraram muito. Aquele homem que pôde ver o seu filho de volta, ter o seu filho vivo novamente, ele se alegrou muito. E o seu irmão mais velho, ele estava chegando do serviço, que ele estava no campo, e ele ouvindo a música, as danças, ele perguntou para um dos servos o que estava acontecendo. E o servo disse para ele que o seu irmão tinha voltado, e o seu pai estava tão feliz que fez uma grande festa. E aquele jovem, aquele filho mais velho, ele ficou com inveja. E ele perguntou para o seu pai assim, tanto tempo que eu trabalho para o senhor e o senhor nunca matou um cordeiro, nunca fez uma festa para mim. Só que aquele homem, aquele pai, falou para aquele moço que aquele filho, ele tinha, que tudo que era dele era do outro, né? Que ele falou para o seu filho que tudo que é meu é seu. E então ele fez aquela festa mostrando a alegria que ele estava sentindo por ter o seu filho vivo novamente. Então, mas aquele moço, aquele jovem mais velho, ele ficou com muita inveja e ele não quis participar da festa. Mas o seu pai insistiu e foi até lá, foi do lado de fora da casa e insistiu para que ele entrasse. E muitos hoje pedem bens para o Senhor, pede os bens, o Senhor dá os bens. Só que eles pegam esses bens, depois que está tudo bem, ele pega e foge, vai embora da casa do Senhor. Não fica mais, não está mais nem aí para o Senhor. Mas aí ele vai passar um momento da sua vida que ele vai perder tudo que ele tinha.
a chance que ele tinha de usar aqueles bens por uma coisa boa, ele vai ter perdido tudo. E ele vai querer comer as bolotas do porco. Só que aí ele vai parar e vai pensar: Senhor, eu podia estar na sua casa agora. Ele vai lembrar e vai se arrepender. E vai querer voltar como aquele homem fez. Voltou para a casa do seu pai. Só que quando você voltar para a casa do Senhor, Ele não vai deixar você de mão pelo aquilo que você fez. Pode ser o maior erro que você fez, mas só que Jesus, Ele te ama. E Ele vai te receber de braços abertos. E Ele vai te dar um banho. E vai limpar você todo. Pegar as melhores roupas e dar uma festa. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos recebe de braços abertos. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E Ele faz uma grande festa no céu com os anjos. E muitos ficam com inveja da pessoa, porque ela tem bens. E eles ficam com inveja e não querem participar dessa festa. Só que essas pessoas vão perder com Deus. Essas pessoas vão estar do lado de fora, porque não abre seu coração para Deus. Nós temos que abrir nosso coração para que Deus entre e faça morada. E nós temos que participar da festa. Porque as pessoas que não participam dessa festa vai estar perdendo uma coisa muito grande com Deus. Mas só que Jesus, Ele vai insistir. E você tem que abrir o seu coração para Deus entrar. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Porque aquele homem, ele pensou no seu pai. Ele pensou que ele poderia estar lá juntamente com seu pai. E ele se arrependeu e falou para o seu pai que ele não era mais digno de ser chamado de filho. Que ele tinha pecado contra o céu. Hoje nós vamos até Deus e pedimos perdão. E falamos que nós não devemos mais ser chamados de filho. Só que Deus não vê dessa maneira. Deus vê o seu coração. Ele vê que você está arrependido verdadeiramente e te transforma. Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. E entra no seu coração e faz com que você se levante e pregue a palavra dele. Nós temos que fazer isso. Nós temos que acreditar que Deus pode entrar no nosso coração. Porque muitas das vezes as pessoas aí do mundo, eles estão aí fora aproveitando a vida. Só que nós não, nós estamos fazendo o que é melhor, agradamos a Deus e seguimos a Ele de coração. Nós temos que continuar assim, pregando a palavra dele e acreditando que Ele está dentro de nós. Porque cada vez que nós acreditamos, a nossa fé vai aumentando e o Senhor, cada dia mais e mais, Ele vai nos ajudando. E o Senhor, quando Ele vê uma alma quando nós ganhamos uma alma de fora para Cristo, o Senhor faz uma grande festa. E Ele coloca uma pedrinha na nossa coroa. Então que hoje nós venhamos trazer as almas para Cristo. Que Ele vai fazer uma grande festa. E nós não vamos estar de fora dessa